Olá, meu querido irmão e meu amigo. Mais uma vez estamos juntos para mais uma mensagem da palavra do Senhor. É gostoso sermos orientados por Deus. É a única voz neste mundo que nos é confiável, que nos é absolutamente segura e poderosa, é a voz do Senhor. E a voz de Deus só se pode ser ouvida ou só pode ser ouvida através da sua palavra que foi escrita. Hebreus capítulo 1, versículo 1, o escritor aos Hebreus diz que Deus, havendo antigamente, no tempo passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, nestes últimos dias, nos falou através do seu Filho. Portanto, quando estamos diante da palavra de Deus, nós estamos diante da santa, poderosa e confiável orientação dele. É através da sua palavra que ele fala conosco. Portanto, nós agradecemos ao Senhor por esta grande oportunidade que nós temos de poder estar em contato com a sua palavra, de sermos orientados por ele através da palavra escrita. A pregação da palavra de Deus é uma das maneiras que Deus utiliza para nos orientar, para nos ensinar, para nos conduzir. Portanto, mais uma vez, eu quero que Deus esteja nos dando a graça de poder ouvir dele aquilo que ele quer que nós ouçamos para o nosso crescimento, para a nossa orientação, para que sejamos guardados de todos os males que nos cercam ou nos cercam neste mundo. Eu quero orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos dê a capacitação, que nos abra a mente para que possamos entender aquilo que Ele quer falar conosco através dessa mensagem. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, obrigado, Deus, por permitir estarmos diante do Senhor, diante da Tua palavra, para poder ouvir aquilo que o Senhor quer falar a nós nessa mensagem. Para isso, Deus, nós pedimos que abre a nossa mente. Pedimos pelo nosso amigo, o nosso irmão que estão do outro lado, me ouvindo e me vendo através dessa mensagem, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família, o seu trabalho, o seu dia. Abençoa, Deus, o seu coração através da palavra do Senhor pregada. Instrui-nos, ó Deus, pelo teu Espírito. Eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Querido, nós temos falado nessas últimas mensagens sobre o dilúvio. E é um acontecimento, ou foi um acontecimento que abalou o mundo inteiro naquela época. As grandes águas do dilúvio que ceifou a vida de milhões de pessoas. E temos visto claramente que, na época, uma única família composta de 8 pessoas foram salvas. Apenas a família de Noé foi salva das águas do dilúvio. Mas eu quero chamar-lhes a atenção para um povo que havia naquela época na terra. Eu quero ler um texto que está em Gênesis. Gênesis, no capítulo 6, o versículo 4, a abertura do verso 4 diz que havia naqueles dias gigantes na terra. Ainda no versículo 4, continuando a leitura, nós vamos ver que esse povo recebeu mais 2 adjetivos. Eram os gigantes e também eram os homens valentes. Que povo seria este? Eram os gigantes, eram os valentes
e eram os famosos que havia naquele tempo na face da terra. Isso nos chama a atenção. Lembrando que Adão, inicialmente, e Eva tinham 2 filhos, Caim e Abel. Abel foi assassinado por Caim. Depois que Abel foi assassinado por Caim, a Bíblia diz que Adão conheceu a sua esposa Eva e esta lhe deu mais um filho e puseram-lhe o nome de Sete. Então, agora Sete estava, por assim dizer, substituindo o lugar de Abel. E, na verdade, foi uma substituição da parte de Deus, porque Deus tinha um propósito muito claro. Deus tinha um propósito na vida de Abel, que era o povo, a nação, de onde viria o Redentor do mundo, o Salvador Jesus Cristo. Obviamente que agora, na falta de Caim, ou seja, na falta de Abel, Deus haveria de substituir para que pudesse dar continuidade ao seu plano de redenção, o seu plano salvador, o seu plano redentor para a raça humana. E nós temos agora 2 povos. Nós temos agora o povo que veio de Abel através de Sete, agora, e o povo de Caim. Caim era chamado do maligno, era uma pessoa que gerou uma nação terrível sobre a face da terra. Portanto, os gigantes, esses valentes e poderosos, chamado também de príncipes, que estavam na época do dilúvio, era, na verdade, em grande quantidade, o povo que descendeu de Caim. Mas o que tem a ver com isto quando a Bíblia Sagrada fala sobre este povo? Olha, se você observar a leitura do capítulo 6, no versículo 5, logo em seguida, quando o versículo 4 faz alusão a este povo, o verso 5 em seguida vai dizer que "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos era só má continuamente." No verso 12, verso 11, aliás, ele vai dizer: "A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência." Se continuarmos a leitura, nós vamos chegar no verso 13, aliás, versículo 12 ainda, Deus vai dizer: "E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra." O verso 13, Deus então se aborrece, se irou de tal maneira que anunciou para Noé. "E então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra." Deus então se irou extremamente com o povo que havia naquela época. E ele prometeu desfazer tudo aquilo que havia feito, levando em conta que o ser humano é a criatura de Deus. É a criatura que Deus criou através das suas próprias mãos, usando as suas próprias mãos, colocando no ser humano a sua imagem e semelhança. Mas agora a ira de Deus era de tamanho, de tamanha maneira, que Deus agora promete destruir não só o homem e a mulher da face da terra, mas ele prometeu destruir tudo que, continuando a leitura, vai ver que ele diz que tudo que tinha fôlego de vida sobre a terra expiraria. Mas qual teria sido a razão de tanta ira da parte de Deus? Ou melhor dizendo, quem provocou a ira de Deus? É claro que o texto que lemos de Gênesis capítulo
6, versículo 4, é muito claro em dizer que havia naquele tempo os gigantes na terra. Por que esse destaque na Bíblia? Os detalhes da Bíblia é aquilo que enriquece o nosso conhecimento espiritual. Portanto, esse povo, os gigantes, na verdade, foram os causadores principais da ira de Deus. Deus estava satisfeito com Noé e com a sua família, porque ele via em Noé a fé. Noé era um homem conduzido pela fé. Noé era um homem conduzido pelo temor a Deus. Portanto, Noé e a sua família foram os únicos naquele tempo vistos por Deus como pessoas justas diante dele. Portanto, Deus estava muito satisfeito com Noé e por isso, através de Noé, que também eram descendentes de Sete, daquele povo bom, daquele povo pacífico, aquele povo ordeiro, Deus iria preservá-los para que pudesse dar sequência ao seu plano redentor para a raça humana. E esse povo chamado gigantes, que eram da descendência de Caim, era um povo tão ruim que nós usamos dizer que era um povo do cão. Era um povo tão mau que Deus não suportou as práticas que eles usavam. Olha o que o texto diz: e viu Deus que a terra estava cheia de violência. Ele viu que a terra havia se corrompido por causa dos homens. Ele está se referindo aos gigantes, aquela descendência de Caim. Gigantes por quê? Por algumas razões. Não apenas pela estatura dos homens, que é claro que na época era muito comum um homem medir entre 2 metros e 2 metros e 10 de estatura. Eram homens altos, fortes, corpulentos, mas também eles eram gigantes nas suas ações, nas suas práticas más e perversas. Foram eles os responsáveis por corromper a terra através das suas ações, através das suas práticas malignas. Eles corromperam, eles encheram o mundo de violência. A violência teve início ali, a corrupção teve início ali. Será que nos nossos dias existem corrupção e violência? Então, deu-se início ali, porque Caim era do maligno. A Bíblia deixa muito claro, João, escrevendo uma das suas epístolas, ele deixou muito claro que que Caim era do maligno, era uma pessoa maligna, uma pessoa do mal. E ele gera este gigante sobre a face da terra, que veio então causar a grande ira de Deus. Queridos, é muito interessante este assunto que eu quero dar prosseguimento sobre esta questão da corrupção generalizada, desta maldade generalizada sobre a face da terra. A devinda deste povo chamado gigantes, na próxima mensagem nós estaremos falando mais sobre esse assunto. Nós vamos perceber também que tem um segundo adjetivo, um terceiro adjetivo, ou quarto adjetivo, para os gigantes que são os nefilins. Os nefilins também faz alusão a esses gigantes para dizer um povo caído da graça de Deus, um povo separado da graça de Deus, um povo separado da misericórdia de Deus. Portanto, foi de lá que nós, infelizmente, descendemos. Porque a Bíblia deixa muito claro, lá em Efésios capítulo 2, que quando Deus nos achou em Jesus, nós estávamos mortos em delitos e pecados, em que noutro tempo andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Um dos adjetivos que era dado para os nefilins, ou seja, os gigantes, era também de príncipes, aqueles que tinham poder, aqueles que tinham a capacidade de revolucionar o mundo na sua época, aqueles que tinham o poder de comandar o mundo naquela época. Então, daí para cá, o mundo nunca mais foi o mesmo,
Portanto, Deus nos achou nesta condição. Nós estávamos andando segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e diz, e éramos, por natureza, filhos da ira, como eles também. Portanto, está se referindo a nós, esse texto, mas dizendo de onde é a nossa origem. Portanto, queridos, é pela misericórdia de Deus que ainda não fomos consumidos. Deus, pela sua infinita misericórdia, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, Ele nos amou e Ele enviou o seu Filho Jesus para nos dar a vida eterna. Na próxima mensagem, se o Senhor nos permitir, nós estaremos dando prosseguimento sobre os resultados que nós temos hoje advindos destes nefilins, esse povo caído e separado, desses gigantes que eram os poderosos, os príncipes que chegaram a serem chamados de deuses, dado o seu grande poder que eles exerciam sobre o povo daquela época, o povo que acendeu a ira de Deus, o povo que fez Deus se levantar e consumi-los através do dilúvio. Era a grande manifestação da ira de Deus contra o pecado da raça humana. E o que tem a ver isso com os nossos dias? Nós veremos isso, se Deus permitir, na próxima mensagem. Eu te aguardo. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor abençoe o seu dia, abençoa a sua mente, o seu coração, livrando-os de todo o mal. Até lá, se o Senhor nos permitir.